Vamos então passar ao estudo da lição de hoje, que tem como título a primeira mensagem angélica. E eu vou passar a ler então o que nós encontramos em Apocalipse 14, como descrevendo 3 mensagens angélicas. No entanto, a lição de hoje, ela vai debruçar-se sobretudo na primeira. O que é que a primeira mensagem angélica nos tem a dizer a nós hoje sobre o tema da adoração? Na realidade, o que nós estamos a falar esta semana é sobre a adoração. E ontem tivemos a oportunidade de ver a importância da adoração. A quem é que nós estamos a adorar? Lembram-se do tema de ontem? Hoje, então, vamos abordar aqui a questão da primeira mensagem angélica. No livro de Apocalipse 14, no versículo 6 e 7, fala-nos então da primeira mensagem angélica. E diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nós temos então aqui este texto que nos dá aqui algumas indicações. Uma delas importantes é que João olha e vê um anjo voando pela terra, trazendo o evangelho eterno. E o evangelho eterno não há nada mais, nada menos do que as boas novas em Jesus Cristo, a salvação feita por Cristo. Então, estas boas novas devem ser levadas ao mundo, a toda a tribo, nação, língua e povo, está bem? Este é o grande objetivo. Depois, outro aspecto importante aqui, diz que começou a hora do juízo. Nós não vamos estudar este tema neste momento, mas a hora do juízo começa precisamente depois da última profecia cronológica que a Bíblia nos apresenta, que é a profecia das 2300 tardes e manhãs, ou dos 2300 anos, que finaliza precisamente no ano de 1844. Ora, quando esta mensagem chegou a hora do juízo é proclamada, é precisamente nesta época, ou seja, em que a data está ligada, ou a mensagem está ligada a esta data, a data de 1844. Aí foi quando Cristo começou o seu ministério como juiz no santuário celestial. Está bem? Abriram-se os livros, como Daniel nos descreve, não é? Sentaram-se e foram então julgados. Mas o aspecto que nós gostávamos de salientar hoje aqui neste texto da primeira mensagem angélica tem a ver com esta última parte, que diz: E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, claramente, nesta mensagem há um pedido, há um apelo que é feito por este anjo para que toda a tribo, nação, língua e povo adore quem? O Criador. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, claramente neste texto há um apelo a adorarmos o Deus Criador. E reparem, se nós situarmos esta mensagem em meados do século XIX, nós então percebemos que no século XIX aconteceram coisas que transformaram a visão do mundo que nós temos hoje. E eu vou falar um bocadinho sobre isso. Não que seja um especialista, no entanto, há coisas que nos deviam chamar a atenção e deviam ser conhecimento geral de todos nós. Ao fim e ao cabo, esta mensagem deste primeiro anjo é uma mensagem à humanidade que se esqueceu de Deus. A humanidade esqueceu-se do seu Deus Criador. E quando o anjo pronuncia ou anuncia ou faz este apelo às gentes do mundo,
é precisamente numa época em que o nome de Deus, a pessoa divina, estava a ser posta em causa. O que é que aconteceu mais ou menos nesta época? Sabem que foi mais ou menos em meados do século XIX que apareceu a ideia de que o homem não foi criado por Deus, mas que é fruto de uma evolução. Ou seja, o homem não é produto pensado de um Criador, mas ele vem do acaso. Foi a evolução que, por processos naturais, que levou a que a existência que hoje existe tivesse lugar. Ou seja, tudo o que existe à nossa volta é o fruto do acaso. Vejam, é precisamente nesta altura que a mensagem do primeiro ano está a ser anunciada, para adorarmos o Deus Criador, que o homem vai num sentido contrário. O homem começa a pensar que, se calhar, existe alguma lógica de estarmos aqui sem um Criador. Claro que isto é uma lógica humana, não é? Uma lógica humana, não é propriamente os ensinos bíblicos, nem o que Deus desejaria para o seu povo. Só para nós termos uma ideia, hoje nas escolas, sobretudo no segundo ciclo, quando começa o 5º e o 6º ano, os alunos na escola dão na disciplina de ciências realmente a teoria da evolução, onde explicam que o homem veio do macaco. E com certeza o macaco veio de outros seres vivos inferiores que foram evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos. Eu sei isto porque o meu filho passou por este momento há pouco tempo e lá em casa fomos falando sobre o assunto, não é? Tentando explicar que as coisas estão completamente inexplicáveis. Ou seja, embora nas escolas se dê a teoria da evolução como um facto científico, a verdade é que a teoria da evolução é uma teoria. O que é uma teoria? Uma teoria é algo concebido na mente do ser humano, mas que não pode ser provado. E como não pode ser provado, não passa disso mesmo, de uma teoria. Então, esta teoria, que no método científico não cola, porque o método científico é algo que vai para além da teoria, tem que se chegar a uma lei, tem que se chegar a conclusões e não se chega a conclusões. Então, não chegando a conclusões, não é científico. E como não é científico, não devia ser dado na escola como um facto certo, como algo que foi assim que se passou. Compreendem? E o que é ensinado hoje aos alunos, e não é só aos alunos de Portugal, é aos alunos de todos os países do mundo, que realmente nós somos, ou viemos à existência, por uma explosão que aconteceu há milhões e milhões de anos e que dessa explosão começou-se a originar vida no nosso planeta. Okay? É assim que é explicado, sem que haja o cuidado, nas escolas também, de poder ensinar a teoria da criação. Também é teoria. Porquê que é teoria? Porque também não podemos comprovar, não é? Ninguém pode comprovar que Deus existe. Nós podemos, pela fé, crer que Deus existe, mas provar não é possível. Sabem porquê que não é possível provar que Deus existe? Porque isso era a mesma coisa que meter Deus num tubo de ensaio, naqueles tubinhos que os cientistas usam, e conhecer Deus na sua plenitude. Não é? Quando a ciência utiliza o método científico e chega a conclusões, ela domina
aquilo que ela estudou, para chegar a leis. Ora, com Deus não é possível, não é possível nós colocarmos Deus à prova no método científico e dizermos, Deus é isto. Deus nunca é isto, é muito mais do que isto, não é? Deus ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. Então, não é possível comprovar a existência de Deus, mas também não podemos provar que Deus não existe. Compreendem? Se não podemos provar que Deus existe, também não podemos provar que Ele não existe. No entanto, nas escolas públicas, o que se dá é Deus não existe. Ou seja, nós estamos aqui por mera coincidência de factos que aconteceram, de episódios que se desenrolaram ao longo de milhões e milhões de anos. Ora, eu acredito que para crer nisso também é preciso fé. Uma fé cega, com certeza, não é uma fé baseada nas Escrituras como nós cristãos temos. É uma fé cega, não é? Baseada em nada de concreto. Okay? Isto mostra realmente que a humanidade tem sido ensinada unilateralmente, ou seja, só tem sido dada uma ideia. E para termos uma noção disto, deixem-me contar-vos uma experiência que se passou comigo há 2 anos. Eu costumo ir à cidade de Sintra, ou à vila de Sintra. Aquilo não é cidade, é uma vila. A vila de Sintra. E eles têm lá a Vila Natal. É um sítio muito agradável, onde as pessoas, na época de Natal, vão lá com as crianças e tem lá uma série de coisas bonitas relacionadas com o Natal. E eu lembro-me de ter ido com os meus filhos e com a minha esposa e fomos ver uma peça de teatro encenada como apareceu a primeira árvore de Natal em Portugal. Ora, esta primeira árvore de Natal que apareceu em Portugal foi trazida por um senhor nobre chamado Fernando Augusto. Ele foi casado com a rainha Dona Maria II. Este Fernando Augusto, ele era alemão, veio da zona da Boémia, casou com Dona Maria II e, embora ele não fosse o rei, porque quem mandava era a rainha, não é? Ele trouxe para Portugal um costume que havia no seu país, que era enfeitar uma árvore de Natal. E então, a peça do teatro foi a explicar isso, como é que a árvore de Natal tinha aparecido em Portugal. Entretanto, aqueles que estavam a encenar a peça chamaram as crianças à frente, sentaram-nas à frente e começaram a fazer perguntas às crianças. E a pessoa que representava este nobre, não é? Este Fernando Augusto, perguntou a uma criança se sabiam o significado do Natal, o que é que o Natal significava. E as crianças não sabiam muito bem, e então ele explicou que o significado do Natal tinha a ver com Jesus. E ele perguntou a uma criança, tu sabes quem foi Jesus? E a criança disse, nunca tinha ouvido falar de Jesus. E na altura aquilo chocou-me. Como é que é possível pais não ensinarem aos seus filhos quem foi Jesus? Vejam, é o estado da nossa sociedade hoje. Esqueceram-se do Deus Criador. Esqueceram-se de Jesus como não só Salvador, mas como também o seu Criador. Vejam a que estado é que chegou a sociedade. Se há uma coisa que nós devíamos ter em consideração é que, quer o Natal, quer a Páscoa, por mais que os homens queiram esconder, por mais que os homens queiram esquecer, são as 2 maiores festas que são festejadas no mundo global, no mundo inteiro, não é? E estas 2 festas são relacionadas com Jesus Cristo. Uma é o seu nascimento, outra é a sua morte e ressurreição. Então, por mais que queiramos esquecer
que Deus não existe, a verdade é que estas duas datas vão-nos sempre lembrar que houve um Salvador, que Jesus veio a este mundo. Mesmo que as pessoas não creiam, mas a verdade é que elas estão lá, as datas são comemoradas por crentes e não crentes, não é? Por crentes e não crentes. Ora, nós percebemos então que o nosso mundo foi caminhando ao longo do tempo num caminho completamente contrário àquele que Deus desejaria. Em vez de se aproximarem e conhecerem o seu Deus Criador, o mundo afastou-se do seu Deus Criador. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai escrever o que se está a passar com a nossa sociedade hoje. Ellen White tem uma frase em que ela diz que foi-lhe mostrado que Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo, penso que 32, é a exata condição do mundo antes de Jesus voltar. Então, antes de Jesus voltar, é assim que o nosso mundo está. E Paulo descreve-o em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu vou ler. O apóstolo Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são para isso indesculpáveis. Então, o que Paulo está a dizer aqui é que a ira de Deus está sobre a humanidade, sobre os homens. Porquê? Porque eles mudaram a verdade de Deus. E em que é que eles mudaram a verdade de Deus? Claramente o texto diz aqui que os homens não se apercebem que as coisas que foram criadas por Deus. E nós, há pouco eu estive a dizer que realmente o homem acha que aquilo que existe à sua volta é o acaso, que aquilo que veio à existência por coisas naturais que aconteceram e deram lugar àquilo que existe. Ora, o que Deus está aqui a mostrar neste texto através do apóstolo Paulo é que desde o início da criação do mundo, os atributos de Deus, aquilo que faz de Deus ser o que é, estão visíveis, estão patentes aos olhos humanos através do quê? Das coisas que foram criadas. Queridos irmãos, quando eu vejo uma árvore, eu vejo que foi uma mente que idealizou uma árvore. Quando eu vejo um passarinho, e existem milhares de passarinhos com milhares de espécies diferentes, eu olho e digo, só uma mente criadora podia imaginar tais belezas. Mas o que acontece com o ser humano hoje é, olham para essas coisas e não atribuem elas a um Deus Criador. É triste. Vou-vos dar um outro exemplo. Há 2 semanas atrás fiz um trabalho com o meu filho, um trabalho para a escola. Era um trabalho de ciências e o professor mandou o meu filho fazer o sistema solar. Não só o nosso sistema solar, mas todos os planetas que estão à volta do nosso sistema solar. Está bem? Então, nós fizemos uma maquete em que nós punhamos ali 8 planetas, o Sol, não é? E aquilo era para ser feito o melhor possível. E eu, com o meu filho, tentámos fazer aquela maquete o melhor possível. Pusemos ali os planetas com os tamanhos mais ou menos que tinham
que mostrava o contraste entre o tamanho de uns e o tamanho dos outros, não é? Assim, uma coisa mais à escala. Tentámos mostrar, sei lá, algumas características, a rotação dos planetas, embora não conseguíssemos, por exemplo, meter os planetas a rodar sobre si próprios. Eu consegui, com um motorzinho, fazer com que a maquete rodasse e assim os planetas andassem à volta do Sol, não é? Tentei ao máximo representar o Sistema Solar. E quando eu estava a fazer esta maquete, eu dizia: como é que é possível ser tão difícil para um ser humano fazer uma maquetezinha que representa o Sistema Solar? É difícil. Nós até podemos conseguir fazer essa maquete, meter os planetas, as luas a andar à volta dos planetas, meter, sei lá, as rotas que os planetas fazem, não é? No entanto, para que isso aconteça é preciso um mecanismo mecânico muito grande, muito complexo. É preciso rodas dentadas para fazer com que os planetas andem a uma determinada rotação, outros andem mais rápido. Estão a ver? Não é fácil. E eu fiz uma coisa simples. Agora, quando eu pensava nisto, eu dizia: como é que é possível o ser humano olhar para isto e não reconhecer que há uma mão criadora? Lá em cima, no céu, existem planetas que estão suspensos no nada, que não existe lá. Eu ainda meti lá uns pauzinhos a segurar os planetas, não é? Para eles não caírem. Mas lá em cima, aqui onde nós vivemos, é um planeta que está suspenso no nada, girando à volta de si próprio, à volta do Sol, fazendo parte de um sistema todo harmonioso. Queridos irmãos, é difícil imaginar que isto tudo veio do acaso. É difícil. Eu tenho dificuldade em conceber. Se eu que sou humano tive tanta dificuldade em conseguir fazer uma maquete e foi uma coisa pensada e trabalhada, como imaginar que todo o nosso sistema solar funciona por acaso? Que as coisas estão bem ordenadas e organizadas por acaso? É difícil, queridos irmãos. Foi isto que aconteceu com o ser humano. O ser humano foi se esquecendo de Deus. Imaginem que cada um de nós chega hoje a uma praia. É manhã, é cedo, não está ninguém na praia e nós olhamos à nossa volta e não vemos ninguém. Nem à direita, nem à esquerda, olhamos para trás, também não vemos ninguém. Mas à nossa frente encontramos ali um castelo na areia. Um castelo bonito, grande. O que é que nós vamos pensar? Olha, não está aqui ninguém. Isto deve ter sido as ondas que fizeram. O que é que vocês acham? Era isto que nós pensaríamos? Que tinham sido as ondas, no ir e vir das ondas, que construíram aquele bonito castelo? O que é que nós íamos dizer? Tinha estado ali alguém antes de nós que fez aquele castelo. É ou não é? Houve uma mente que criou aquela construção. Queridos irmãos, o que o texto aos Romanos diz é que os homens olham à sua volta, vendo as coisas que Deus criou e não dando os atributos a Deus, não querendo saber disso. O texto continua dizendo assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incolocando-se por sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vejam, o que este texto está a dizer é que os raciocínios do homem são sem entendimento. Vejam, diz aqui claramente que, incolocando-se por sábios, tornam-se loucos. E não é a realidade, queridos irmãos. Será que os seres humanos não são loucos pensando assim? Que Deus não existe? Eu acho que sim. Pensam que são sábios, pensam que a ciência tem razão.
pensam que é a ciência que lhes mostra o caminho certo. No entanto, não passam de insensatos, de loucos, não é? De loucos. E é curioso que fala aqui: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, quer de aves, quadrúpedes e répteis. Não é isto que tem acontecido, queridos irmãos. Não foi Deus e a sua glória que criou tudo. Isto foi o acaso, evolução de animais que chegou até ao animal mais perfeito, que é o ser humano, não é? Como é possível? Que loucura é esta do ser humano hoje, queridos irmãos? Realmente julgam-se sábios, mas não passam de loucos. E finalmente o apóstolo Paulo diz assim: pois eles mudaram a vontade de Deus em mentira. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Diz então aqui, Paulo termina dizendo aqui no versículo 25, capítulo 1 de Romanos, versículo 25, diz que mudaram a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? É que Ele é o nosso Criador. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. Não é isso que está a acontecer hoje? Não é o homem que está no centro de tudo? Queridos irmãos, isto é o que está a passar com a nossa sociedade. Não existe melhor texto nas Sagradas Escrituras para descrever o estado realmente em que se encontra o homem hoje, que substitui o seu Criador pela criatura. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos nos aperceber que o ser humano está numa condição de cansaço, de desilusão, mesmo defraudado. O ser humano sente-se defraudado com todas estas ideias e políticas que têm sido implementadas no mundo. Nós vemos, por exemplo, à nossa volta, os governos do mundo inteiro a aprovarem, por exemplo, o aborto, a homossexualidade, a eutanásia, a adoção de filhos por homossexuais. Nós vemos estas coisas. Isto tudo tem a ver, sobretudo, com políticas de esquerda. Deixem-vos dizer que eu não entendo muito de política, nem ligo muito à política. Mas normalmente os partidos à esquerda são partidos que põem Deus de lado. A filosofia deles é pôr Deus de lado. Os partidos à direita é ao contrário. Deus está lá. No entanto, como ambos estão nos extremos, as coisas não correm muito bem. E nestes últimos anos, nós temos no mundo inteiro sofrido com as políticas de esquerda que levaram a que o homem se esquecesse de Deus, que o homem fosse autónomo, não quisesse saber daquilo que Deus tem a ensinar, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem como lei, não é? Não querem saber. E nós hoje, o que nós percebemos pela sociedade à nossa volta é que as pessoas estão tão cansadas deste tipo de políticas que agora estão a enverdar todas para onde? Para a direita. Nós temos 2 casos que aconteceram há pouco tempo. Nos Estados Unidos, não é? Nós sabemos, o Trump tem a ver com o Partido Republicano, que é muito conservador, relacionado ou está ligado muito ao protestantismo também americano. E, por exemplo, no Brasil, o que é que aconteceu no Brasil? Um novo presidente de direita foi escolhido, não é? Onde já não acontecia há muitos anos. É verdade que quando a política está ligada à religião, as coisas nunca correm bem. Por isso é que nem a esquerda nem a direita, ou a extrema-direita,
vão muito longe, porque são os seres humanos a tomar decisões. Lembremos-nos, por exemplo, quando a religião estava ligada à política, aconteceu as cruzadas, aconteceu a Inquisição, aconteceu o Tribunal do Santo Ofício, não é? Por exemplo, hoje, em países em que a religião e a política estão unidas, há o fundamentalismo, há a perda dos direitos humanos, há o decreto de morte, há a perseguição. Estão a ver? Porquê? Porque normalmente política e religião subvertem o governo. Quando não existe Deus, que é à esquerda, as coisas também não funcionam. Então, humanamente falando, não existe solução. A solução que existe, queridos irmãos, tem a ver com o homem reconhecer que Deus é realmente o Criador. Enquanto o homem não reconhecer isto, o homem vai andar perdido. Pode andar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. As suas leis, as suas políticas serão sempre negativas para o ser humano. Aquilo que o homem precisa desesperadamente é realmente que é de Deus e que Ele existe e que Ele é o seu Criador. Um outro aspecto importante nesta questão de adorarmos o Deus Criador tem a ver também com um mandamento de Deus. E este mandamento é o sábado. Nós em Êxodo 20, 8 a 10, nós lemos assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Vou parar por aqui. Vejam que este texto, de certa forma, está ligado com a primeira mensagem angélica. O que é que a primeira mensagem angélica diz? Para adorarmos quem? O Deus Criador. E o mandamento que nos lembra do Deus Criador é qual? É o 4º mandamento, que fala precisamente do sábado. E o sábado aponta-nos para onde? Para a criação, é ou não é? Quando é que Deus descansou? Foi no sábado. Depois do quê? Depois dos 6 dias da criação. Foi ou não foi? Então, o sábado está muito relacionado com o Deus Criador. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Reparem que, quando nós nos lembramos do dia de sábado, quando o conservamos como dia para pararmos das nossas atividades, para podermos elevar os nossos pensamentos ao céu, nós estamos, de certa forma, a louvar o Deus Criador. Estamos a relembrar aquilo que foi o ex-libris da criação, que foi dar ao homem, por isso é que Jesus diz que o sábado foi feito para o homem, foi dar ao homem o sábado para, em comunhão, estarem com o seu Criador. Reparem, quando Deus criou Adão e Eva, que foi no 6º dia, Adão e Eva não estavam cansados, não estavam fatigados, exaustos, não estavam. Ainda por cima tinham sido criados, estavam com a energia toda. Mas logo a seguir a serem criados, Deus diz: agora é dia de descanso. É dia de meditação, é dia de louvor. Diz que Deus não só guardou o sábado, não é? Diz que Deus o santificou e o abençoou. Estão a ver? Santificou. Deus colocou aquele dia como um dia especial na semana. E o que é que acontece com a nossa sociedade hoje? A nossa sociedade, como eu disse no início, esqueceu-se do seu Deus Criador. E também se esqueceu do quê? Esqueceu-se do sábado, que é um memorial do Deus Criador. Vejam que o diabo fez tudo para que o sábado fosse esquecido, para que este Deus Criador não fosse adorado. E agora vejam,
Se nós estivermos bem atentos, nenhuma palavra está escrita por acaso. E Deus neste mandamento diz assim: lembra-te. Porque Deus sabia o quê? Que o homem se iria esquecer do Deus Criador. Queridos irmãos, então nós temos aqui um dia especial que Deus criou para que o ser humano nunca esqueça do seu Criador. Por várias vezes na história do mundo, o homem tentou mudar a semana, fazer uma semana maior, uma semana menor, mas a semana é a semana, são 7 dias. Porquê é que Deus quis que fossem 7 dias? Porque Deus assim deliberou. Porquê que o arco-íris tem 7 cores? Porque Deus deliberou. Porquê que as notas musicais são 7? Porque Deus deliberou. Porque são assim. Porquê que a semana tem 7 dias? Porque Deus assim o quis. E o 7º dia é o dia por excelência para o ser humano adorar. Queridos irmãos, será que nós vivemos o dia de sábado relembrando o nosso Deus Criador, que somos criaturas? Precisamos que Ele seja o Senhor das nossas vidas? Eu espero bem que sim. Era a mensagem que eu tinha para vós esta manhã. Que o Senhor seja louvado. Amém.